Saúde, amada igreja, com o Pai do Senhor. Amém. O motivo de satisfação estamos aqui. Vamos aproveitar esses momentos. Deus permite que nós conversemos com Ele. Então, vamos adorá-lo. Você ore do jeito que você desejar, sentado com o joelho em pé, mas não deixe de orar e adorar a Deus. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, soberano e eterno Deus, estamos aqui mais uma vez na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Primeiramente, para a graça te dar em tudo, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso provisor, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é aquele que nos dá todo o livramento, meu Pai. Eu venho, Senhor, pedir perdão por erros e várias dificuldades. Mas eu venho louvar ao Senhor. Seja conosco, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, para que seja feita a tua vontade. Eu quero, Senhor, te louvar. Jesus amado, eu te peço perdão por todos os meus pecados, meu Pai. E te coloco nas tuas mãos, Jesus, todas as pessoas aqui presentes e aquelas que ainda vão vir ainda, Senhor. Eu quero, Senhor, seja na vida de cada um, meu Pai. Entra com a tua palavra, entra com a tua cura, entra com a tua libertação, entra com o teu amor. Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida de cada um de nós. Coloque-nos na presença de Deus conforme Ele assim desejar, meu Pai. Seja conosco, Espírito Santo. Nos ensina, nos direciona, nos corrige, nos exorta, nos liberta, faça tudo o que é da vontade de Deus em nossas vidas, meu Pai. Te peço hoje, meu Pai, e te coloco, Senhor, nas tuas mãos, o nosso pastor Kaique, a esposa dele. Meu Deus amado, livra-o de todo mal, livra-o de todo acidente, tudo que possa acontecer, meu Pai. Seja com ele, meu Pai. Faça por todos que aqui estão, a tua vontade na vida de cada um, meu Pai. Papai, eu lhe peço em oração. Bendito és, Deus, glória te damos. Eu lhe peço em oração, te peço Pai, também por pelo todas as nosso crianças do Espírito ministério, Santo, pela diaconisa Janaína, pela pequena Radassa, meu Pai. Seja com eles, meu Pai. Te peço também pelo nosso pastor Carlos, pela pastora Luciane, meu Pai. Seja com eles, meu Pai. Te peço pela Stephanie, te peço pelo Isaac, te peço pela Priscila, te peço pelo Amaral, te peço pelo Mateus, te peço pela Maria Clara e pelo Adson, meu Pai. Seja com eles, meu Pai. Livra de todo mal, de toda palavra contrária, meu Pai. E tudo aquilo que não vem do céu, repreende todo mal, meu Pai. Papai, seja conosco, Júlio também, meu Pai. Faça a vida dele a tua vontade, que ele meu cresça Pai. ou diminua. Senhor, abre o céu sobre nós nesta noite, Sofia, meu Pai. Vemos aqui para te adorar, meu Pai. vemos aqui, Pai, seja com a Ângela, com a Paola, com o Gideão, com toda a tua família, meu Pai. E eu te coloco todo o Pai das flores na tua mão, meu Pai. Senhor, entra com providência, todo mal, meu Pai. Sobre nós, Senhor é Deus, Pai que o Espírito Todo-Poderoso. Santo de Deus, Deus se amado, faz presente em nosso meio. Eu creio no poder da oração e da tua palavra e da tua presença em nosso meio. Ó Deus, revela a nós, Senhor, da glória nessa noite, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor há de fazer em nosso meio, Pai. Senhor, que o Senhor tenha total sua liberdade para agir em nosso meio, fazer o que eu querer, Senhor da glória. Eu lhe peço, Deus, nessa noite, livra sim, Senhor, a tua igreja de todo mal. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai, lhe clamo por esse Brasil. Eu lhe clamo, Senhor, pelo meu amigo, eu repreendo todo mal em teu nome, Jesus. Estou ali, E Senhor, no Rio de nenhum Janeiro. mal venha Pai, tome em tuas mãos, Senhor, a recuperação o da nosso altar. Seja conosco, meu Pai. Ah, Deus amado, esse culto é direcionado a ti, meu Pai. Então eu te peço, dirige esse culto da forma que o Senhor desejar, meu Pai. Que nós venhamos a te glorificar, que nós venhamos a te dar honras e glórias, meu Pai. Porque nós fomos feitos para isso, meu Deus, para te glorificar. É o que queremos, te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eita nós, eita glória. Louvado seja. Eu vou deixar agora as mulheres, as louvarem, bem profundo.
Não pode, não larga meu pé, cara. Não. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e arrumar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem cobras
Calma, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou morrer. Daniel na cova, morindo, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, meio grito se escutou. De manhã e cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada boca que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí dentro no centro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e som. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e som. Eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova
Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Oh, glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvir a voz de Deus pra dar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: Eu não te trouxe
passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Glória a Deus. Glória a Senhor. Deus. Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê a nossa vida? Macaco para falar, macaco para lançar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hein? 5:18. Hein? A palavra do Senhor nos diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmão, o que eu posso falar para vocês, que eu estou tentando fazer na minha vida, é todo dia quando acordo, a primeira coisa que eu faço é dar graças a Deus em tudo que Ele fez na minha vida e na vida da minha esposa. Em tudo. Por que em tudo, Rogério? Porque algumas das vezes a gente pode ter a impressão que algo acontece na vida da gente, pode machucar a gente, pode ferir a gente, pode deixar a gente chateado, mas que é o propósito de Deus. O problema é que a gente quer entender o propósito de Deus. Irmão, não tenta entender o propósito de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Nós temos que dar graças em tudo. Nós temos que fazer toda a vontade de Deus, porque quem nos garante não é o braço, não é o braço cada um. É o braço de Jesus Cristo que está guiando e levando cada um para onde Ele quer levar. Muitas das vezes a gente fica pensando: poxa vida, eu quero isso, eu não tenho aquilo, aconteceu isso, está me faltando isso, eu queria ir em tal lugar, não fui, meu carro quebrou, teve alguma coisa na minha casa, eu estou doente. Irmãos, dê graças em tudo. Rogério, como é que eu vou dar graça numa desgraça? Não, não é desgraça. Não é desgraça. É uma luta momentânea que você está tendo. Porque na hora que a desgraça cai na tua vida, é porque Deus fechou a porta para você. Na hora que a desgraça cair na tua vida, é porque Deus já não está olhando para você. Então não fala que a graça não está com você, que a graça não estão sobre você e sobre nós. Ela sempre estará, porque nós somos fiéis a Jesus. Nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. No momento que nós pararmos de pensar assim, aí as coisas podem mudar. Mas enquanto pensamos assim,
Deus, Jesus, Espírito Santo vai fazer a sua obra na nossa vida, da forma que Ele quer. Irmão, a obra de Deus não é a nossa obra. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Os propósitos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos ou os nossos propósitos. Quando nós nos colocamos na posição, não de servos de Deus, dos filhos, mas daquele filho com temor ao Pai, a mão dele maravilhosa vai ser sobre todas as nossas vidas e as bênçãos dele serão conosco. O que falta? Não sei. Orar mais? Jejuar mais? O que falta? Aí cada um se auto-examina e pense se está acontecendo. Mas que nós devemos cada vez mais orar, dar graça, fazer as coisas que Deus nos ensina a fazer. Ler sua palavra. Eu vou falar mais uma vez isso. Ler sua palavra. É isso que vai nos colocar na forma que Deus quer que nós sejamos. Já disse uma vez e vou repetir. Lutas virão, batalhas virão. Tudo vai vir. Mas a vitória já é nossa. E o sangue do Cordeiro está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre nós. Nos curando, nos livrando, nos ensinando, fazendo tudo que era a vontade de Deus Pai. Tudo posso naquele que me fortalece, então, se Ele me fortalece, tudo posso. Tudo que me impede de fazer nada. Se Ele, se Deus Pai me fortalece, o que te impede de fazer qualquer coisa? Rogério, eu tenho vários problemas. Não importa qual é o teu problema, a solução é Jesus Cristo. E Ele está aqui para todos nós. Ele quer ter um contato com cada um de nós e dar a solução para o mais íntimo problema que você possa ter. E Ele dará. Basta vou ficar por aqui. Uma congregação longa, mas vou dar uma bem. Eu vou começar a dar as oportunidades, mas de antemão já falou, não fiquem com o coração confuso àqueles que não se preocupam. Cada um ministra tudo de uma forma. Eu tenho uma forma de ministrar, uma vez diferente do Sandro, do Rodrigo Santos, do pastor Caíque, até do pastor Gato. Mas é o que Santa Felipe vai fazer, tá? Não fique triste. Pastor Caíque. Amém. Salmo 118. Hoje eu quero render graças ao Senhor pelas circunstâncias de hoje. Vamos encontrar? Amém. Diz o versículo 21. Graças te dou, porque me respondeste, foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor, e é maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exaltemos neste dia. O Senhor salva-nos, o Senhor faz-nos prosperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nos abençoou, o Senhor é Deus. E Ele fez resplandecer sobre nós a sua glória. Amados, esse texto vem dizendo que o Senhor nos agraciou porque enviastes o teu Filho Jesus
E o autor, o salmista aqui, ele está dizendo que esse foi o dia em que o Senhor agiu em prol do amor da humanidade. Nessa pequena mensagem, eu já estou terminando, eu quero focar mais no versículo 24. Que veio dizer que este foi o dia que o Senhor agiu. Agora eu quero trazer para o dia de hoje e dizer que hoje, não só hoje, mas o Senhor tem agido em nossas vidas todos os dias. Mas hoje é um dia que eu quero declarar que o Senhor agiu na minha vida no dia de hoje, dando escape, dando livramento. E hoje foi um dia para despertar, porque muitas das vezes o Senhor tem dado outros escapes, outros livramentos e a gente não tem vindo aqui na frente compartilhar. Se eu fosse puxar desde 2 semanas atrás quantos livramentos eu e minha esposa tivemos de acidente em cima daquela moto, que o Senhor tem nos guardado, nos livrado, mas às vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor, nos esquecemos de compartilhar com os irmãos para testificar a nossa fé e dizer que o Senhor guarda. No dia de hoje, por um descuido meu ali fazendo serviço, eu quase perco um pedaço deste dedo, onde por um descuido meu, o disco da Serra Mármore Maquita pegou no meu dedo e fez um corte ali um pouco profundo, mas até então não foi preciso dar ponto. Mas o que eu quero tirar disso é que o Senhor guardou. De uma coisa que poderia ser pior, o Senhor permitiu até que eu fosse ferido, mas não permitiu eu perder um pedaço de um dedo. Quero dizer que isso, na meu ponto de vista, é um livramento. Mas pastor, é um livramento pequeno, mas não deixa de ser um livramento. Quantas coisas têm acontecido na nossa vida, são pequenos detalhes que o Senhor está ali agindo, operando em nossa vida e nós nos esquecemos de agradecer. Eu estava ali pensando, não, eu não vou compartilhar com os irmãos o que aconteceu, eu vou ficar quieto, não vou dizer que não foi nada, mas não, é necessário compartilhar, para que a fé dos irmãos, a nossa fé seja testificada, dizer que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor é fiel para livrar somente no culto, não. O Senhor é fiel para livrar aonde é que nós estejamos. Independente do ambiente, da circunstância, como já foi falado hoje, o Senhor é fiel para te livrar. Num serviço externo, num serviço interno, no seu trabalho, no seu emprego, o Senhor está ao seu lado, segurando as vossas mãos, para te guardar e te livrar de todo o mal. Mas pastor, o Senhor poderia ter livrado o Senhor muito mais, poderia. Mas esta é a vontade de Deus. Eu não sei dizer para você no que esse dedo cortado louva ao Senhor. Mas talvez amanhã eu tenha a resposta. Eu tenho certeza que através desse corte, esse corte está adorando e está louvando o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Sobre aí que quando a gente fala da glória, graças a Deus, às vezes a gente não sabe o que aconteceu. Mas coisas foram glória. Do Leonor, glória, vamos ver um pouco, nós amamos mais. De repente, só vai projetar o filho em algum lugar. O Senhor falou da sua mão, e Deus, na sua mão, sobre isso. Deus é algo que agradece toda hora. Porque o simples fato da gente estar respirando, glória, o Senhor estava com a sua presença na nossa vida. Então, dê graças, tudo em toda hora. Tudo toda hora. Porque eu sou falho, todos somos falhos, mas Deus é perfeito. Amém? Uma Suzana com sua oportunidade. Não, hoje Uma Stephanie com a sua oportunidade. pessoal dos irmãos passando por essa parte dos filhos. Amém. Eu gostaria de orar no irmão Roberto, assim,
Oh, glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, glória. Cuida, Pai. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Com um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Assim agradeço a minha rica vontade de Senhor Deus Pai, continue cuidando de cada um de nós. Que o Senhor venha sobre cada um de nós. E hoje eu clamo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que Ele se faça presente na vida de todos nós. Que Ele venha sobre cada um de nós, com seus dons, com seus mistérios, e que venha revelar a vontade de Deus Pai sobre a vida de cada um de nós.
que Ele venha nos direcionar nos seus caminhos, nos seus trajetos, que a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, seja cada um com nós. Ó Espírito Santo, eu te clamo, venha, derrama o teu poder sobre cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha sobre cada uma vida para fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor derrame nos nossos corações as tuas virtudes, meu Pai. Que o Senhor limpe os nossos corações dos nossos pecados, das nossas falhas. Ó Espírito Santo, eu te clamo, faça morada nos nossos corações. Que o Senhor venha sobre cada um de nós. Que o Senhor nos renove. Que o Senhor faça a vontade de Deus, Pai, todo soberano na vida de cada um de nós. Que nós sejamos, meu Pai, como Jesus nos ensinou, pequenos cristãos. Que o teu Espírito Santo, como em Pentecostes, venha sobre nós para fazer a obra de Deus nesse mundo, meu Pai. É que eu te peço, Senhor, ser cada um de nós, dê os teus dons a cada um de nós, conforme o Senhor desejar, meu Pai. Que a tua vontade soberana, com o teu ensinamento benigno, com a tua sabedoria infinita, venha sobre cada um de nós, meu Pai. Porque dependemos de ti, Espírito Santo. Dependemos do Senhor nessa vida, nessa luta diária que temos. Mas com a tua presença, em nome de Jesus, somos mais que vencedores, meu Pai. Te damos glórias, meu Pai. Te damos glórias, Jesus. E te damos glórias, nosso amigo consolador, Espírito Santo. Amém, meu Pai. Amém? Bom, a gente não sabe orar. Quem leva a nossa oração a Deus é o próprio Espírito Santo. Contudo, nosso coração tem que ser puro. A nossa boca não precisa falar palavras bonitas, mas o nosso coração tem que ser puro. E é os sentimentos que nós temos dentro do nosso coração que o Espírito Santo vem, verifica, limpa o que tem que ser limpo e faz morar. Por que você está falando isso, Rogério? Porque cada luta que nós temos, a gente só tem força para guerrear, para lutar, porque o Espírito Santo está nos fortalecendo. E se você está passando por uma luta muito grande, se você está passando por um momento muito difícil, dê glórias a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Por quê? Porque como os louvores disseram aqui, e quem vai te tirar dessa guerra? Quem está segurando na tua mão? Não tenha medo, não perca. Amém? Conjunto com a sua oportunidade. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Glória a Deus, Senhor.
Me deparei com aquele mestre escrevendo, com medo do chão, ouvi dos fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me perdoou, ele me perdoou. A sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Oh, ele me perdoou, ele me perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava
fazer agora. Terei aulas práticas e laboratoriais? Sim, em todas as nossas. Essa amada aqui, Amém. versículo de Coríntios 13, só para meditação, estarei fazendo aqui. Verso 4 ou 6. Caridade sofredora e benigna. Caridade não é invejosa. Caridade não maltrata. Não é verdade. Não se sofre. Não suporta a consciência. Não busca o seu mal. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a justiça. Não folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo espera. Eu gostaria de falar aqui um comentário no testemunho, que o pastor acabou de falar. Às vezes não acontece diretamente com a gente, mas acontece com alguém que a gente conheceu naquele dia. Eu estive trabalhando na cozinha do refeitório de Santana, onde eu estou, e lá eu conheci as cozinheiras, não me lembro o nome, mas lá eu conheci uma irmã chamada Lucinha, irmã que eu falo no sentido que nós somos irmãos. E ela até... E surgiu lá um assunto de amor, né? E eu fiz a pergunta, sabe qual é o significado do amor? O Deus comentou que o amor perdoa, né? O amor não. Aí eu fiz esse comentário que a gente tem que amar o inimigo, que amar o irmão é fácil, perdoar o irmão é fácil, perdoar a mãe é fácil, perdoar às vezes uma pessoa que fez muito, mas e aquele que nos faz o mal, faz um parente, né? Então, conversei sobre o amor com essa minha irmã querida e não fui lá comer até uma feijoada que ela falou que ia fazer, mas na segunda-feira passada eu fui trabalhar e por volta de 10 para as 7 da manhã passou um homem lá perto da prefeitura e falou assim, uma mulher ali e caiu lá e se esborrachou, quebrou a cabeça. Como a gente trabalha, não sou curioso, mas eu fui lá e cheguei lá, fiquei a 2 metros distante, observando e meditando ao Senhor, e já estava lá o socorro, e quando falaram o nome daquela mulher, eu lembrei. Falei, eu creio que esse amor, esse alagoador, esse amor que tudo suporta, esse amor que toda manhã se renova por nós, eu creio que esse amor estava tratando dela ali, ela foi levada para o hospital e já teve os pontos de cirurgia, não sei como é que está. Mas eu quero dizer para essa amada igreja que às vezes Deus nos coloca uma oportunidade da gente chegar perto dessa pessoa e falar mais verdadeiramente de perto. Eu falei do amor, né? E eu quero dizer para você que a gente está aqui, olha só uma pessoa, que o acidente acontece. Está acontecendo muito acidente muito perto, uma linha de acidente. Foi meu sobrinho, foi lá na mesma estrada lá, que foi a moto que perdeu uma perna, foi essa lá que de bicicleta, eu nunca vi essa irmã de bicicleta. Pela primeira vez ela desequilibrou lá e bateu num poste e aconteceu assim. Então quero dizer para nós, para essa igreja hoje, que essa igreja tem nos ensinado, essa igreja tem nos mostrado através da palavra, o único caminho de Jesus. Nós devemos ter coragem de falar do amor de Jesus, porque às vezes aquela pessoa que a gente é para falar pode não ter oportunidade. Mas graças ao meu bom Deus, ainda falei do amor, que ela conversou comigo, a gente debatemos sobre o amor, e creio eu que esse amor de Deus está restaurando ela lá, essa Santana do Deserto, e é isso que eu quero deixar para vocês. Vamos continuar, vamos falar do amor, não vamos se envergonhar não. Quando a gente tiver uma oportunidade, vamos falar do que esse Deus está fazendo, que para mim foi sinal, e é o sinal para essa igreja. Porque como eu sou
membro dessa igreja, estou aprendendo com essa igreja, estou sendo ensinado da palavra que é Jesus. Então, vamos continuar falando desse amor e que eu acredito que o Senhor, na oração que vamos terminar, vamos estar orando, não só por ela, pela sua família, principalmente por essa irmã. Eu acredito que o Senhor está operando aqui no mundo, que é a fama. A tradução do irmão Roberto foi a caridade, mas eu não estou a palavra amor. Coríntios 1:12 fala dos dons do Espírito Santo. Paulo era o dom e cada um é dele. Só que Coríntios 1:13 fala do maior dom do Espírito Santo. Pastor, a gente consegue ver essa instrução como a pessoa ama, porque são dons do Espírito Santo que ele dá a quem quer. Então aquela pessoa que ama, é porque o Espírito Santo está fazendo morada na vida. Ame mais. Ame ao teu próximo. Ame a tua família. Ame ao teu ministério, mas acima de tudo, ame ao Deus. Amém? Uma mulher de sua comunidade? Não? Amém? Então vamos para a palavra. Irmãozão, filho, amigo, amado, que Deus te use da forma dele. Você que a palavra que vai trazer para nós, trazer para nós. Jesus seja o Espírito Santo da direção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estamos felizes nesta noite para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Minha filhinha não pôde ser aqui hoje com a minha esposa, ela estava bastante gripadinha, mas Deus sabe de todas as coisas. Próximo culto, com a permissão do Senhor, se ele não voltar, elas estarão aqui dando glória a Deus. Amém? Você que trouxe a Bíblia nesta noite, primeiro livro do profeta Samuel. Louvado seja Deus. Muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, louvando a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo número 2. O verso é o de número 4. Para a nossa meditação. Agora, hein? O texto vai dizer, os irmãos encontraram? Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 2, versículo número 4, diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de forças. Vou repetir: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Podemos assentar dando glória a Deus? Louvado seja o santo nome de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar depois dessa oração. Louvado seja Deus, o nome de Deus. Vamos só dar prosseguimento à palavra nesta noite. Irmãos, todos nós sabemos, somos conhecedores da Bíblia Sagrada. Estamos estudando, como o presbítero, como o Roberto disse aqui nesta noite, vivo aprendendo com o ministério. E assim eu venho aprendendo com os irmãos a cada dia. Louvado seja Deus. E o Senhor, então, Ele nos ensina, através da vida de cada um dos nossos irmãos, Ele nos ensina algo. E nesta noite o Senhor faleceu no meu coração acerca desse texto. Entendemos bem, sabemos que para entender o que lemos aqui, precisamos ir no início do capítulo 1, aleluia, no início do capítulo 1 do livro do profeta Samuel. Sabemos bem que Eucana, ele tinha duas mulheres, uma por nome Ana, outra por nome Penina. E sabemos bem, glória ao Senhor, não vou me aprofundar muito nisso, mas no Antigo Testamento, glória a Deus, no Antigo Testamento, por certo, o homem tinha mais de uma mulher. E bem verdade é, no Novo Testamento,
Paulo vai dizer, bom seria que o homem estivesse só, mas pela concupiscência da carne é bom então que ele seja marido de uma só mulher. Sabemos que se você aprofundar só dentro disso aqui vai muito longe. Mas de fato o que eu quero mencionar nessa noite então, é que Ana, Penina e Eucana, eles eram até então, eles eram um conjunto que se formavam famílias. Mas como assim? Sabemos que Penina e Ana, elas tinham, Penina tinha Ana como uma competidora. Mas só que de fato por que uma competidora? De fato a alegria da casa é quando chega uma criança. Então o texto diz que Penina tinha vários filhos e Ana não tinha filhos, porque o Senhor Deus tinha cerrado a madre dela. Se o Senhor Deus tinha cerrado a madre dela, eu já aprendo algo dentro desse texto. Eu perguntei a Deus, Senhor, por que o Senhor cerrou a madre dela? E Deus falou assim comigo, meu servo, é porque eu cerrei, porque tudo que eu entrego ao meu povo, ao meu servo, aos meus filhos, tem um tempo. Eu entrego tudo no devido tempo. Eu entrego tudo quando eu quero entregar. É por isso, aleluia, a tua maior motivação nessa noite aqui é vir adorar a Deus. Receber é bom? Mas a maior motivação é vir adorar. Porque Deus só entrega, Suzana, quando Ele quer entregar. Ele só vai te dar quando Ele achar que Ele vai te dar, quando o momento é esse. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, mas o propósito da igreja é continuar adorando a Deus, louvando a Ele, dizendo que Ele é bom, dizendo que Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é tudo que nós podemos dizer, que não tem ninguém acima dEle, porque Ele é tudo. Mas espera aí, Sandro, então eu vou num culto como esse, eu não posso pedir nada. Não disse isso, você tem que pedir. Deve pedir, mas de fato se você parar para perceber, pela manhã hoje, quando você abriu os olhos, Ele já te entregou muita coisa, você não percebeu. Quando você abriu os olhos na manhã do dia de hoje, antes de você viver o domingo até chegar agora, você abriu os olhos e Ele já te entregou algo. O que Ele te entregou hoje? O fôlego de vida para você viver o domingo. Eu acho que tem alguém comigo nessa mensagem, minha cabeça começou a arrepiar. E Deus dizendo para alguém que nessa noite, só de você abrir os olhos na manhã desse dia, você é mais do que vencedor. Vale glória a Deus para Deus. Ele está dizendo para nós nessa noite, mas aleluia, mas talvez você olha para nós e diz, olha para mim e diz, mas Sandro, olha quanta coisa eu queria ter e não tenho. Olha quanta coisa eu queria alcançar e não alcancei. Mas Deus parece o meu coração para dizer para alguém, tem muita gente no leito do hospital agora querendo sentar numa cadeira que você está e não pode, mas você está. Exalte o nome de Cristo nesta noite, nesse lugar. E quando eu olho para cá eu percebo, o texto faz menção em dizer que Penina ela vai gerando. Pastor Kaique, eles tinham que ir em Siló. Por que eles tinham que ir em Siló? Em Siló estava Eli. E o que mais tinha lá? Eli estava com a presença, porque a arca era o símbolo maior da presença de Deus. E Eli era o responsável pela presença de Deus. Eli estava naquele lugar. E Ana subia uma vez por ano com Eucana, Penina, os filhos de Penina, iriam adorar ao Senhor. Mas só que Ana não gerava. Imagina Júlia, aleluia, Penina gerando e olhando para ela, sabendo que Ana queria era um filho. E olhava para ela e dizia, você tem, eu tenho, você não tem. Nasceu mais um, mas você não tem. Só que algo lindo mexeu comigo, na minha mente eu falei, irmão Roberto, Senhor, mas peraí, Penina está subindo e está gerando, e Ana está subindo e não gera. O que Ana tinha que Penina não tinha? Deus revelou no meu coração, Ana não tinha gerado até o momento, mas Ana tinha altar. Penina está subindo, Ana está subindo, Ana tem altar, aleluia, está caluniando, mas ela tem altar, está falando mal dela, mas ela tem altar. Alguém talvez trazendo para o dia de hoje disse para você, porque você vai no culto, você deveria responder, eu vou no culto porque eu tenho altar. Eu sei, aleluia, que se eu chegar lá Deus vai me responder, pode não ser hoje, mas independente se me responde hoje ou amanhã, eu tenho altar, porque através do altar, o altar faz Deus gerar coisas na tua vida. Só que é difícil entender isso aqui, mas é necessário entender, gente. Deus trabalha com o tempo. E o tempo é dele. Ele vai te dar. Se ele achar que você merece, vai te dar. Mas vai te dar no tempo dele.
E de fato eu aprendi uma coisa linda com o pastor Jonathan Carlos, que ele mencionou: Deus só vai te dar algo para você a partir do momento que você orar e a tua oração se alinhar com aquilo que Deus quer. Eu aprendi isso dele. Porque até então, aleluia, Penina sabe que Ana não está gerando. Penina sabe que Ana tem essa dificuldade. Então ela aproveita a dificuldade de Ana para começar, aleluia, a irritar ela. Só que eu aprendi outra coisa aqui, aleluia. Até mesmo os que te irritam, os que me irritam em prol do Evangelho, colaboram com isso. Traz Deus a nosso favor, porque toda luta que a gente passa, isso nos aproxima do altar. Estão me perseguindo, eu vou para o altar. Você percebeu quando você está andando, quando aconteceu com o nosso pastor, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que nós lembramos: Deus, muito obrigado. Deus, já percebeu quando alguém te persegue, quando alguém se levanta contra você, você é servo de Deus, alguém se levanta, você vai lembrar de quem? Deus está me perseguindo. É por isso que a verdade é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ana não gera até então, mas ela vai para o altar. A visão dela é para o altar. Dá o dia, uma vez por ano. Quando chega o dia de ir para o altar, ela vai para o altar. Ela não tem filho, mas ela continua. Ah, eu não ganhei o que eu queria ganhar no Evangelho hoje, mas eu continuo. Ah, mas não me deram o que eu queria ter. Deus está dizendo para alguém: continua. Ah, mas meu casamento, a minha vida não está do jeito que eu estou, mas Deus está dizendo: continua. Porque na tua vida no altar vai fazer eu gerar algo na sua vida. Assim Glória a Deus. E o tempo se passa lá, não tem, senhor. O tempo vai passando, aleluia. E o pior, quem está irritando ela está tendo um, está tendo outro, mais um. E ela não tem. Mas por quê? Quem é do altar é diferente. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quem é do altar é diferente. Quem gera algo pro altar é diferente. Porque o que vem dela não é qualquer um. O que vai vir dela não é qualquer um. Mas a maior resposta de Deus na minha e na tua vida, ela está através da minha e da tua perseverança. Persevera no Senhor, confia no Senhor, acredita no Senhor e caminha nos caminhos do Senhor. Glória a Pai. Só que até então ela está pedindo. E ela pedindo, imagina Deus do céu olhando para ela dizendo: ela está só pedindo. Ela está pedindo para ter mais um. Para ela ter um e vai acabar o problema. Que depois que ela tiver um, quem irritava ela vai parar de irritar. Eu imagino Deus pensando. Só que a oração dela vai mudar. E ela chega, de certa feita, ela chega no templo. Ela chega no lugar de sacrifício em Siló. Eli está ali no pilar do templo. Só que Eli é velho. O tempo já passou. Eli não tem a saúde de ferro que ele tinha. Porque o tempo se passou. Mas ele é sacerdote. E quem é sacerdote merece respeito. Ela chega e começa, se prostra e começa a orar. Só que o sacerdote não tem a mesma visão que tinha antes. Por causa dos filhos. Por causa do pecado dos filhos. Porque de fato aleluia, todo momento que tiver o pecado prevalecer, o pecado estiver de pé, Deus vai se afastar. Ele vai se afastar. Me prova isso. Lembra no jardim, Adão e Eva, estava tudo certo, não tinha pecado. Quando eles comem do fruto, o que Deus faz? Peraí, eu não posso compactuar com o pecado, então peraí, eu tenho que tirar eles daí. E a maior verdade é essa: a maioria das vezes não é Deus que se distancia do homem, o homem se distancia de Deus. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender isso. Nunca na tua vida, nunca abandona o altar. Porque o que te dá força é o altar, o que te dá direção é o altar, o que te dá discernimento é o altar, o que te alimenta é o altar. Eu imagino ela quando ela chega. Pastor Kaique, quando ela chega,
O sacerdote olha para ela. Ela já não tinha mais tanta força ela não tinha força para proclamar, para gritar. Em oração, então ela só move os lábios. E lembra de uma coisa, o sacerdote ele não tem mais a visão que tinha. E o sacerdote então não tendo mais a visão que tinha, ele vê ela, ele acha que ela está embriagada. Ele acha que ela bebeu vinho. Então a verdade é que ele vai dizer para ela, aparta de ti esse vinho. Só que ela estava vivendo um momento, ela era uma mulher que estava atribulada de espírito. Ela estava orando. Ela queria ter uma criança. Porque ela, aleluia, ela nunca deixou de ir para o altar. Ela nunca deixou de buscar a presença do Senhor no altar. No tempo do sacrifício, no dia do sacrifício. Só que a oração dela é diferente. Agora ela vai orar diferente. E ela vai dizer, Senhor, se tu me deres um varão, na sua cabeça não passa navalha, e eu te devolverei por todos os dias da vida. Então peraí, quando ela começa a orar assim, eu imagino Deus do céu olhando, peraí, agora alinhou o que eu quero. Porque Israel precisa do profeta, do juiz e de um sacerdote. Então se ela está orando certo, peraí, ela está pedindo para ela, está me pedindo algo, mas só que ela quer me entregar de novo. Então agora eu vou fazer. De fato gente. É muito fácil olhar para Deus e pedir Deus. Mas o negócio é, se Ele te der, está pronto para devolver para Ele? Ela pede, eu não tenho, mas se me der, eu devolverei. Ela estava dizendo, eu vou te entregar para o altar. Sabe o que ela, aleluia, aprende com isso aqui? Eu fui para o altar orar em prol desta causa. Eu ganhei essa causa, agora eu vou devolver a causa no altar. É por isso que Deus parece para nós nessa noite. Eu orei para um casamento, um relacionamento, o que for. Deus me deu no altar. Agora eu vou consagrar no altar, trazer para o altar e devolver para o altar. Pega para a tua vida nessa noite. O teu casamento é do altar. A tua família é do altar. A tua casa é do altar. O teu trabalho é do altar. Jesus palestra para nós nessa noite. Tudo que você tem é do altar. Por isso que Deus palestra conosco, não se prenda a nada dessa terra. Coloque tudo no altar. Porque o altar ainda é a diferença. Só não vou falar algo aqui na direção de Deus, dentro da palavra. O que você vai falar? Deus não responde orações de altares desconcertados. Me prova isso, Sandro, me prova. Lembra quando Elias chega no Monte Carmelo, ele pega as pedras, 12 pedras, o que ele faz? Ele conserta elas primeiro. Depois que ele consertou elas primeiro, aí ele ora a Deus e Deus responde com fogo. Porque Deus não responde orações de altares desconcertados. Ah, mas por que eu nem era da igreja? Eu senti algo de dentro de mim que me fez ir para a igreja. Não foi você. Foi a oração de algum altar consertado. E te trouxe. E agora ele não te trouxe somente para te trazer. Te trouxe para que você agora prepara ele cada dia mais. Acerte ele cada dia mais. E viva o propósito de Deus. E a pergunta serve para mim nesta noite. Como é que está o nosso altar? Porque dentro de cada um de nós, eu não consigo chegar, mas o Espírito de Deus consegue chegar.
Porque enquanto ela pede, olha pro texto, enquanto Ana pede para ela, Deus não entrega. Depois que ela pede o contrário, ela pede, mas quer devolver, ela faz um voto. Sabe o que é fazer voto? É você abrir mão daquilo que você tem para Deus. Se me deres, eu te devolverei. Só que perceba comigo, Penina tem vários filhos. Só que Penina pega os filhos para ela. Ana até então no momento certo, ela vai gerar Samuel. E ela devolve ele para o altar. Quando ela devolve ele para o altar, Deus faz com que ela viesse gerar mais. O que Deus quer que você, assim como eu, Ele quer que nós venhamos a multiplicar. Mas o primordial, Ele quer que nós deixamos Ele fazer frutificar. Porque de fato Penina zomba dela até certo tempo. Tem alguém que continua batendo na tecla, por que você vai na igreja? Por que você vai lá? Por que você perde o domingo? Fica na frente da televisão. Você com a sua mente inteligente, eu vou pro altar. E passa-se o tempo. A maior resposta para muita coisa está no tempo. Talvez aquele ou aquela falou contigo, por que você vai no culto? Não se protege, não se defende. Satanás vai e ceifa. E você vem pro culto, tá no altar, tá aqui. E Deus te guarda. Ah, mas você quer dizer então que a gente não vai morrer? Não estou dizendo isso. Mas se Deus te levar, eu vou usar a minha vida. Se Deus me levar, eu vou com Ele, ué. Como sempre falo, meu propósito é subir com Ele. Porque Deus espera a igreja no altar. Tem sempre um louvor que diz aí, estou te esperando no altar. Só que é fácil olhar também para Eli e falar, Eli não enxerga mais o que Deus quer que ele viesse enxergar. Verdade. Eli não corrigiu os filhos. Verdade. Mas Eli foi aquele que estava ali por muito tempo. E se você olhar comigo para o texto, você vai ver que ele libera uma palavra de vitória para Ana, abaixo de Deus. Mas que palavra é essa? Então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que Deus me ensina aqui? Cuidado para não atingir quem Deus levantou. O presbítero, ele não tem mais a visão que ele tinha. Ele não corrigiu o Filipinés da maneira que era para corrigir, mas ele libera uma palavra. Depois que ele libera essa palavra, passa um tempo, ela vai conceber com Eucana, aí vai vir o profeta. Aí vai vir Samuel. Porque existem muitas filhas que precisam voltar a enxergar aquilo que Deus quer que enxergue. Tem muitas filhas que precisam se posicionar da maneira que Deus quer que se posicione. Mas essa mesma pessoa, um dia ela estava posicionada.
Mas Jesus me usa para falar para alguém aqui nessa noite: se tiver de corrigir os filhos, corrige agora! Ah, mas eu não tenho! Mas seja um instrumento para corrigir! Porque de fato é o seu não de hoje, é o sim de Deus amanhã. Eu caminho para o final. Deus levantou Samuel. Deus levantou um homem. Porque naquele momento Deus precisava trazer alguém para o altar. Porque Deus precisava se comunicar com alguém. Perceba comigo que o texto diz que Samuel era muito criança ainda. Tão muito criança ainda que ele está dentro do templo com Eli. E antes da luz se apagar, Deus chama pelo nome. E quando Deus chama pelo nome, ele era muito criança ainda. Quando Deus chama pelo nome Samuel, Samuel se levanta e vai até Eli, achando que Eli estava chamando ele. Mas por que isso? Porque Samuel não tinha ouvido a voz de Deus. Eli fala com ele: não te chamei, volta a deitar. Ele está deitado, imagina dentro do templo, chamando pelo teu nome, chamando pelo nome dele. Ele volta de novo a Eli. Eli não chamou ele. E pela terceira vez acontece. Pela terceira vez acontece, chama pelo nome Samuel. Ele falou com ele: se te chamar de novo, você fala: fala, Senhor, que teu servo ouve. E assim aconteceu. E Deus falece conosco nesta noite. Quantas vezes você ouviu esta voz pela madrugada pedindo você levantar e ir para o altar? Porque tinha comunicação: serve para mim. E você não levantou. Quantas vezes eu te chamei, você sabe, interessante tudo, que nós sabemos quando é Ele. Nós sabemos quando é o Espírito Santo. E quantas vezes o cobertor não deixa a gente levantar. Mas Jesus falece para nós nessa noite e termina agora. Deus, Ele manda dizer para nós: esteja atento à minha voz, porque eu vou chamar a minha igreja. Porque existem coisas que Deus está falando comigo. Existem coisas que eu quero falar para quem tem altar. Existem coisas que eu quero falar para quem é de oração. Existem coisas que eu quero revelar para os meus escolhidos que estão na terra. Existem coisas que eu quero te ensinar, mas é no momento que você não vai estar com a multidão, vai estar sozinho, vai estar sozinha. Esteja atento à minha voz, porque eu vou chamar. Porque assim que chamei meu servo Samuel, eu chamo a igreja. Porque vivemos em confronto. Que de bem verdade é, a maior verdade é. Uma das maiores preocupações do diabo não é te arrancar e te impedir de vir para o culto. Uma das maiores vontades dele, Isaac, é distrair a igreja no culto. Porque se você estiver aqui, assim que nós estamos aqui, distraídos, é tudo que ele quer. Se está distraído, não ouviu o meu recado. Se está distraído, não ouviu o que eu falei. Se está distraído, está preocupado com outra coisa. E se está preocupado com outra coisa, não tem como entender o que Deus quer fazer. Eu estou aqui, mas estou preocupado como vai ser o trabalho amanhã. Deus está dizendo: deixa que amanhã pertence a mim. Se preocupe em sentir a minha presença. E ouvir a minha voz e saber que eu sou Deus que estou falando. Não se distraia. Porque tem muita gente vivendo no mundo nada a ver porque são distraídos.
Eu vou lá, 2 horas de culto, passa rápido, domingo, que a pouco eu tô em casa, jantando, tô em paz, só que eu vou dormir. E Jesus está dizendo, cuidado com a distração. E eu vivi isso. Quanto tempo eu vivi isso? Lá atrás. Porque até então, a minha preocupação era estudar para ministrar, era estudar para estar nos altares, era estudar para estar nos lugares. E nesse acontecimento, o diabo só percebendo, ele está se distraindo. E se ele está se distraindo, eu não vou pegar ele de cara, não. Eu vou trabalhar devagarzinho, com paciência. Porque no momento certo que ele achar que ele está, ele já não está mais. Que ele é, ele não é mais. E que ele pode em Cristo, ele já não pode mais. Por quê? Porque se distraiu. Eu não sei, pastor, se foi assim. Mas eu vou tentar usar algo aqui para a igreja entender. Olha só. O Senhor me deu algo aqui agora. A distração, ela vem muito rápido. Pastor, não sei se foi assim no momento que aconteceu com o senhor. Mas eu acredito que foi um momento de esqueceu por uns milésimos de segundo, foi que te atingiu, sim ou não? Por um milésimo de segundo, muito rápido. Então ele percebeu, esbarrou, machucou. Sabe o que o diabo parece, o que Deus parece no coração para dizer? O que o diabo quer? É que você se distraia um milésimo de segundo para ele te machucar. Tem noção do que é um milésimo de segundo? Para ele te ferir. É muito pouco tempo para ele que ele precisa para te atingir. Mas Deus me traz aqui nesta noite com essa mensagem para dizer: aquele que estiver ligado, conectados no altar, aleluia, meu Deus, aquele que estiver conectado comigo no altar, Deus está dizendo: eu vou manter ele com os olhos abertos, eu vou manter ele atentos à minha voz, eu vou manter ele atento às astutas ciladas do diabo. Eu só usei o acontecido com o pastor para você entender que é muito rápido que a gente se machuca. O inimigo ele precisa somente de uma brechinha para ele te machucar. Se Ana abandona o altar por aquilo que Penina estava falando com ela, Samuel ia chegar. Paulo diz: prossigo para o alvo. E Jesus parece para nós nessa noite: prossiga para o alvo. Quem é o alvo? É Ele. Já percebeu? Ele fez você acordar hoje. Olha que interessante isso aqui, gente. Ele fez você acordar hoje, mas a qualquer momento ele pode te levar para ele. Percebeu isso, sim ou não? Ele permitiu você acordar hoje, quem fez você abrir os olhos hoje foi ele. Mas se ele resolver levar agora, eu quero levar agora. Estamos prontos para ir agora? Não estou dizendo aqui que nós somos super-herói, mulher maravilha, nada disso. Mas eu estou falando vida, você e Deus. Eu costumo dizer que o máximo que eu posso fazer para Deus é o mínimo.
Porque a gente erra, a gente falha toda hora. Mas o que você pode fazer, e Ele, sendo Deus, sabe que você pode fazer, você está fazendo? Porque Ele te fez acordar. E é Ele que vai te levar. Você estando no altar. Mas quando Ele vai levar? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Mas perceba comigo. As 10 virgens tinham azeite. As 10 tinham. Só que o segredo está na reserva. O segredo está na reserva. É por isso que o carro, quando ele está andando, ele tem uma parte lá, a moto, vai entrar na reserva. Te mostra que você precisa colocar mais. E todo ser humano, ele sabe quando ele está entrando lá, nessa linha. E Jesus parece para nós, todas as vezes que você estiver no meu altar, e quanto mais você estiver no meu altar, mais cheio você vai ficar. Mais fortalecido você vai ficar. Mais com Deus você vai ficar. E o interessante é que a reserva ela faz você andar. Mas porém você não anda na reserva na mesma distância que você anda com o tanque cheio. Jesus palestra para nós essa noite. Esteja preparado no altar, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E Ele vai vir buscar a igreja. O interessante é que eu sempre falo com Deus, assim, eu queria ministrar de uma maneira diferente. Mas o interessante é que eu falo com Deus, eu queria. Aí Deus fala comigo, mas não é o que você quer, é o que eu quero. Deus, eu quero fazer do meu jeito, sempre falamos isso, mas Deus quer fazer de outro jeito. O que vai prevalecer, o meu jeito ou o jeito de Deus? Então, antes de pagar preço, faça do jeito que Deus quer que você faça. E Deus levantou Samuel e vitórias aconteceram. É só olhar, quando o povo obedece, a vitória chega. Ele tinha tarefas grandiosas. Uma delas é como quando Deus mandou ir na casa de Jessé. Que ia levantar de uns da casa, um filho de Jessé, ia ser rei de Israel, que era Davi. Mas de fato se você ouça falar para adulto, falar para mim, se eu não quero dar atenção para Deus, Deus vai usar a criança. Mas Ele não vai deixar de falar. A conexão que ele tinha com Eli, naquele momento ele não poderia ter mais com Eli a conexão, devido ao pecado dos filhos. Mas ele coloca uma criança lá, o texto diz, ele era muito criança, mas coloca Samuel lá. E Samuel nem sabe quem é Deus, mas ouve a voz de Deus. Que os irmãos com essa palavra nessa noite, louvado seja Deus. Tudo aquilo que Deus te dá, devolve para o altar. Tudo aquilo que Deus te der, devolve para o altar. Porque o altar faz Deus gerar coisas na tua vida que você nunca viu, nunca imaginou. O interessante que mesmo a mesma motivação que eu vejo aqui, que Ana entrega Samuel para o altar, Deus entrega Jesus na cruz.
Se me der, devolverei. Olha interessante. A mesma motivação que ela entrega Samuel para o altar é a mesma motivação que Deus entrega Jesus na cruz. Para nós aqui dando glória a Deus. Seja fiel a Deus, irmão, em tudo. Em tudo. Dízimo, oferta. Não estou falando só de dinheiro. Estou falando de busca. De tudo. Que é por certo o altar vai te devolver. Tudo que você faz para o altar, ele te devolve. Nós fazemos coisas lá atrás. Quantas coisas você fez para que não te devolveu em nada? Porque bem verdade é, só de olhar para a cruz, Sandro, eu deveria vir aqui dar glória a Deus sem falar mais nada. Só glória a Deus, muito obrigado, Jesus, embora. Se eu olhar para a cruz, eu não tinha que pedir nada. Se eu só olhar para aquilo que ele passou, pelos cravos, prego na mão, nos pés, a coroa de espinho, as chicotadas. Se eu olhar para isso, eu deveria vir aqui só adorar ele, só sem pedir nada. Mas ele é tão Deus que ele nos permite vir aqui adorar. Jesus passou o sacrifício e ele ainda nos permite pedir ele. Mas devolva no altar. O evangelho até aqui o Senhor me deu, que Deus abençoe a igreja do Senhor. As palmas do Brasil. Amém? Amém. Só vou fazer um detalhe. Ninguém que ele fala é toda a verdade. Só que nós temos uma vantagem sobre Ana, que Ana tinha que fazer sacrifício com Jesus. Amém? Mas tem que fazer vamos dar término ao nosso culto. Avisar que terça-feira teremos nosso estudo bíblico. Quarta-feira, 18 horas, nosso ciclo de oração. Quinta-feira, nosso culto de libertação. E sexta-feira, aqueles que desejarem e tiverem disposição, monte por volta das 6 horas. Mais próximo, para que talvez mais pessoas possam. Então, essa sexta-feira é o nosso fazer aqui na igreja. Alguém deseja falar alguma coisa? Alguém deseja alguma coisa? Não? Então vamos nos levantar a oração. Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, eu te entrego esse culto, Senhor, que foi para a tua honra e tua glória. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua palavra e aprendermos um pouco mais dos teus mistérios, meu Pai. Que o Senhor venha e fale a cada coração aquilo que o Senhor desejar. Que Jesus amado, nosso Senhor, Salvador, caminhe conosco, nos livrando do mal, de toda doença, de tudo aquilo que não provém. Que o Espírito Santo de Deus caminhe e nos ensine a cada momento de nossa vida. Que nós possamos te glorificar, Deus, a cada minuto da nossa vida. Te dar graças e glórias a toda hora, meu Pai. E eu te peço, Jesus, eu te clamo, caminha conosco nessa semana. Nos livra de todo mal, de toda ação do inimigo, de toda ação do demônio, de toda palavra frontária, de toda inveja, de todo olho grande, de toda feitiçaria, de tudo aquilo que possa ter sido feito, meu Pai, contra cada um de nós aqui. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Jesus, nas tuas poderosas e graciosas mãos. E temos certeza que o Senhor nos conduzirá da melhor maneira possível. É nisso que nós cremos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O amor de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora de Jesus Cristo. Assim As seja. doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Já são sobre a nossa vida e nós que cremos e agradecemos ao Senhor e dizemos Amém.